Senhores Bispos, convidados da CIRP e da CNISP, a todos saúdo e dou as boas-vindas a esta 211ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Saúdo também os profissionais dos órgãos de comunicação aqui presentes que nos acompanham neste início dos trabalhos. A todos, boas-vindas. Dirijo uma saudação muito particular a Dom Sérgio Manuel Ribeiro Diniz, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, que a 26 de 1 de 2025 assumiu esta nova missão. A Dom José Miguel Barata Pereira, Bispo da Guarda, desde 16 de março de 2025, e a Dom Rui Augusto Jardim Gouveia, novo Bispo Auxiliar de Lisboa. Eles iniciaram a sua missão episcopal nas respectivas dioceses e são muito bem-vindos a esta Assembleia e Missão Episcopal nas respectivas dioceses. Bem-vindos à Assembleia Plenária em que participam pela primeira vez. Agradecemos igualmente a Dom Manuel da Rocha Felício, Bispo Emérito da Guarda, desde até 16 de 3 deste ano, pelo fecundo trabalho pastoral exercido nesta diocese, invocando também as bênçãos do Senhor que o acompanhem na nova etapa da sua vida em missão na Igreja. À parte, quando eu comecei a redigir isto, falava de dar graças a Deus pelo regresso do Papa Francisco à sua sede em Roma. Depois, agora estamos acompanhando e acompanhamos o seu regresso, não à sua casa em Roma, mas à sua casa na casa do Pai. E realizamos, pois, esta Assembleia ainda em ambiente de luto por esta partida do Papa Francisco para o Pai. Este momento é assumido com muita intensidade por toda a Igreja. É uma ocasião de dor e de saudade pela partida de um irmão e de um pai apreciado e querido na Igreja e no mundo, pela sua palavra inspirada no Evangelho e pelos gestos carinhosos e corajosos que marcaram os 12 anos do seu ministério. Mas é igualmente tempo de ação de graças pelo testemunho de fé e pelo caminho sinodal de transformação renovadora que ele imprimiu à Igreja, a partir do acolhimento, da escuta mútua e do discernimento no Espírito, como fundamento da missão comum e corresponsável de todos no anúncio transformador do Evangelho, a começar pelos mais pobres. É grande e mobilizador o legado que o Papa Francisco nos deixa, como o caminho iniciado, que precisa de ser continuado, como ele mesmo repetia. O ambiente pascal em que ocorreu a sua partida deste mundo, na manhã de segunda-feira de Páscoa, quando tem início a recuperação dos discípulos e a transformação do mundo a partir da ressurreição de Jesus, esse ambiente ilumina também hoje os percursos em que estamos empenhados e a atitude que somos chamados a assumir. Somos ulteriormente convocados pela voz agora mais convincente do Papa Francisco a sintonizar-nos com a atitude de esperança ativa e sinodal no contexto do ano jubilar que ele próprio liderou, caracterizando-o como percurso de peregrinos de esperança. Somos, antes de mais, convidados a unir-nos em comunhão fraterna e orante com os cardeais e eleitores em Roma, pedindo que Deus dê à sua Igreja um novo sucessor de Pedro, que continue a sua expressão da presença do Espírito que a une, conduz e envia como fermento e semente de transformação do mundo na fraternidade, na justiça e na paz para todos, todos, todos. Fazendo eco do ministério do Papa Francisco e dando graças por este dom de Deus à sua Igreja, hoje mesmo, neste santuário, onde o Santo Padre nos lembrou que a Igreja deve ser como a capelinha das aparições, sem portas para poder estar disponível para acolher todos, os bispos aqui presentes celebrarão a Eucaristia juntos em sua memória e sufrágio, convidando todos os que desejarem a juntarem-se a esta celebração de memória agradecida.
Já perto do final da sua vida na Terra, mesmo atravessando um período de doença grave, o Papa Francisco aprovou, durante a sua mais longa hospitalização, o processo de acompanhamento e avaliação da fase de implementação do Sínodo sobre a Sinodalidade e convocou uma inédita Assembleia Eclesial para outubro de 2028. Dava assim sinais claros de um caminho que se desejava irreversível para a renovação eclesial. O ano jubilar que estamos a viver abre-nos esse horizonte de esperança e de igreja. Na Igreja em Portugal, depois do Encontro Sinodal Nacional que realizamos em janeiro, as equipas sinodais diocesanas têm vindo a desenvolver um trabalho de proximidade com os agentes pastorais, de forma a dar a conhecer o documento final do Sínodo e a promover a integração das orientações sinodais na vida das comunidades. Este é um caminho que continuaremos a percorrer no seio da Conferência Episcopal, com a realização das próximas Jornadas Pastorais em junho. Em conjunto com representantes das dioceses, dos Institutos de Vida Consagrada, dos movimentos e organismos nacionais da CEP, aprofundaremos o espírito sinodal e refletiremos sobre os nossos processos de atuação e implementação concreta do documento do Sínodo, segundo as recentes orientações da Igreja. É juntos que poderemos efetivamente caminhar para uma Igreja onde se respira a alegria do Evangelho, na participação corresponsável de todos na vida e na missão das comunidades, a nível das paróquias, dioceses e da Igreja no nosso país. Um dos processos em que continuamos comprometidos como Igreja em Portugal é a proteção dos menores e adultos vulneráveis. O prazo para a apresentação de pedidos de compensação financeira por parte das pessoas que declarem terem sido vítimas de violência sexual quando crianças ou adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal terminou em 31 de março, com 70 pessoas a manifestarem essa vontade. As comissões de instrução estão neste momento a ouvir as pessoas que efetuaram o pedido e até ao final de setembro estima-se que estarão produzidos todos os pareceres que serão entregues à Comissão de Fixação de Compensação. Tal como previsto inicialmente, será criado um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa para atribuir um montante da compensação a cada uma das pessoas vítimas e que contará com o contributo solidário de todas as dioceses e institutos de vida consagrada. Estes são temas aos quais vamos dar este seguimento durante esta Assembleia, com o objetivo de concluir este processo até o final do ano. Renovo neste momento a minha e a nossa gratidão a todas as vítimas que têm vindo falar do seu doloroso passado e aos competentes profissionais das diferentes comissões de instrução que as têm acolhido e acompanhado. Outros temas estão em estudo nesta Assembleia Plenária, incluindo também a reflexão sobre a situação dos nossos seminários à luz do dinamismo sinodal da Igreja e a apreciação de notas pastorais sobre a liturgia da Igreja, o primado da pessoa na sua consciência e a família. Nestes e noutros assuntos, na escuta do Espírito do Senhor ressuscitado e na escuta entre nós, procuraremos continuar a encontrar novos caminhos para a renovação da Igreja na sua essência sinodal e missionária. A Conferência Episcopal acompanha com muito interesse e partilha o ambiente de preocupação que se vive no nosso país, a passar por um período de significativa incerteza e instabilidade política. Depois da dissolução do Parlamento, às agendadas eleições autárquicas e presidenciais, juntou-se inesperadamente uma nova eleição para a Assembleia da República, já no próximo dia 18 de maio, e apenas um ano depois das últimas eleições legislativas. Esta realidade vem agravar a difícil situação de vida de muitos portugueses e portuguesas, bem como daqueles que procuram o nosso país em busca de melhores condições de vida.
O mais recente estudo da Caritas portuguesa alerta-nos para um número elevado de situações extremas de exclusão social e para um retrocesso no combate à pobreza em áreas como a alimentação, a habitação ou o acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente a saúde mental. O aumento das rendas dos preços das casas, aliado aos baixos rendimentos, atiram as famílias para uma pobreza invisível, acentuando as desigualdades sociais e dificultando o acesso às condições básicas de vida. Em particular contexto de vulnerabilidade estão os jovens, que não conseguem encontrar perspectivas de futuro, e os idosos cada vez mais isolados. Paralelamente também, os migrantes que chegam a Portugal veem a sua situação preocupante. Muitos trabalham em condições precárias, habitam em espaços degradantes e enfrentam dificuldades na sua regularização, com impacto sério no acesso à saúde e à educação. À porta de mais uma campanha eleitoral, chegou a hora de os partidos políticos assumirem de forma honesta, clara e inequívoca que é urgente restabelecer a confiança dos cidadãos nas instituições, agir com ética e responsabilidade e promover um diálogo construtivo entre os diferentes agentes políticos e as forças vivas da sociedade. Mais do que sobre estratégias partidárias e antagonismos pessoais, é fundamental que o debate pré-eleitoral se concentre sobre as questões reais que interessam ao país, servindo para esclarecer os eleitores e motivar a participação democrática nas votações em perspectiva. Só assim será possível a criação e aplicação de políticas justas e eficazes que coloquem a dignidade humana no centro, favoreçam o desenvolvimento de todos e protejam os mais frágeis. No ano em que se assinalam 50 anos das primeiras eleições livres, que nenhum cidadão deixe de votar nos atos eleitorais que se aproximam, honrando este marco histórico da democracia do nosso país e escolhendo de forma esclarecida os representantes que nos governam. A guerra na Ucrânia, no Médio Oriente e noutros pontos do globo, com as suas tensões económicas e geopolíticas que se fazem sentir, exigem da comunidade internacional um diálogo e uma diplomacia que tenham presente a urgência da paz, a salvaguarda dos direitos humanos e o respeito pela dignidade de todos os povos. É muito preocupante constatar que grandes potências no plano económico e militar, mesmo entre aquelas que com um passado notável de sólidos fundamentos de democracia e de busca de justiça, solidariedade e respeito pelos direitos humanos fundamentais, se afastam rapidamente deste legado. Enverdando por retóricas populísticas, demagógicas e ameaçadoras, não têm em conta o respeito pelos direitos fundamentais dos povos, a sua legítima independência e território, avançando despoderadamente com ameaças de anexação e instrumentalização económica para projetos conflituosos que estão a desfazer consensos básicos na convivência internacional, agravando ulteriormente a situação das nações com maiores dificuldades e adensando as possibilidades de ulteriores e mais destrutivos conflitos armados. Fruto da guerra e das alterações climáticas que não podem ser ignoradas e que exigem da parte de todos nós a adoção de um estilo de vida mais sustentável, procurando o cuidado com a casa comum, milhares de pessoas veem-se obrigadas a abandonar a sua terra de origem à procura de melhores condições de vida, dando origem a um elevado número de migrantes e refugiados que precisam de ser acolhidos, protegidos e integrados. Mais do que nunca, é urgente um esforço renovado da diplomacia e do empenhamento de todas as pessoas de boa vontade deste planeta na busca de um caminho a percorrer juntos, lutando por um mundo mais justo e fraterno, sem nunca ceder à injustiça e ao autoritarismo dos mais poderosos. Estes são alguns dos temas que vão ocupar estes dias da nossa reflexão, juntos, e também da nossa oração, tendo bem presente a herança que o Papa Francisco nos deixou e também
e intercedendo e preparando-nos para acolher bem aquele que Deus nos der como guia da Igreja.